Continuando, a gente parou na última aula. A gente parou aqui. Então é o seguinte, eu quero fazer com vocês é isso aqui hoje. Eu vou pegar essa mesma figura. Você vou colocar aqui embaixo. Agora imagina a situação, vou precisar que vocês imaginem, certo? Eu lá na sala de aula, ok? Isso aqui não move não. Estou na sala de aula, certo? Aí eu pego uma cadeira e coloco ali, ó, ali em frente, perto do quadro. Aí eu pego uma barra de... Lá no Secop tem uma barra de madeira que fecha a porta. Eu sempre uso ela. Aí eu vou lá e coloco aqui em cima da cadeira, certo? Ou de alguma coisa que coloca equilíbrio. Eu sempre uso a cadeira. Coloco exatamente aqui no meio. Aí quando eu solto aqui, o que é que acontece com aquele pedaço de madeira, aquela barra de madeira? Ela fica em equilíbrio, sim ou não? Se eu colocar exatamente no meio aqui, eu vou colocando, ela fica em equilíbrio, certo? Ou seja, ela não desce para um lado nem desce para o outro. Então aqui, nesse caso aqui, ela está em equilíbrio. Deixa eu abrir o chat aqui. Esse negócio está estranho. Cadê o chat? Nem está aparecendo o chat, nem está me aparecendo aqui. Tá todo mundo me escutando aí, gente? Tá escutando aí? Eu tô. Pronto, é porque não estava aparecendo aqui. Então, acho que pode dar certo. Então, vocês imaginaram a situação, né? A situação é só a seguinte: eu coloco uma cadeira, coloco aquela barra de madeira, coloco exatamente no meio e ela fica em equilíbrio, certo? Ela fica em equilíbrio. Ou seja, como é que ela está em equilíbrio, professor? Porque ela não desce para um lado nem desce para o outro, ela fica paradinha ali, certo? Agora imagina a situação: eu venho com o meu livro aqui de física, eu sempre coloco meu livro. Eu vou com um livrozinho de física aqui e coloco aqui nessa ponta, certo? Eu inseri aqui um peso aqui. Eu venho com um livro, qualquer outra coisa, um apagador. Aí eu vou colocar aqui em uma das pontas, eu coloco aqui, ó. Esse negócio tá meio bugado hoje. Aí eu venho com o meu livro, ou qualquer outro peso, eu sempre uso o livro, que é mais fácil. Aí eu coloco ele aqui de uma das pontas. Vou colocar aqui nessa ponta aqui, certo? Isso aqui é um peso, qualquer que seja o peso. Imagina que é um apagador, alguma coisa assim. Me diga uma coisa. Quando eu coloco um peso aqui, nesse lado esquerdo, esse sistema fica em equilíbrio, sim ou não? Permanece em equilíbrio? Permanece em equilíbrio ele? O Matheus respondeu que não. Alguém discorda de Matheus aí? Isso aqui ainda fica bem paradinho, a madeira e tal, quando eu coloco um peso aqui. Lembrando que antes disso aqui tinha ficado em equilíbrio, certo? Antes de eu colocar alguma coisa, eu coloquei só a madeira, coloquei no meio e ela ficou paradinha. Aí eu venho com qualquer outro peso, eu coloco um livro, sei lá, alguma coisa assim,
e coloco numa das pontas. Esse sistema permanece em equilíbrio depois que eu coloco esse pesozinho aqui? Sim ou Nelson? Ou seja, permanece em equilíbrio, professor? Nelson, não permanece. Certo? Isso aqui causa um desequilíbrio. Por quê? Porque uma daquelas condições que a gente viu, somatório das forças no eixo Y, somatório das forças no eixo X e somatório dos momentos, uma delas está sendo diferente de zero. Certo? Então, você adicionou um peso aqui. Ó. Então, as forças no eixo, por exemplo, Y, é diferente de zero. Certo? Então, para fazer isso aqui e deixar equilíbrio, você tem que deixar nas três condições. O somatório das forças no X é zero, o somatório das forças no eixo Y é zero e principalmente o somatório dos momentos é zero. Certo? Mas tem como isso aqui ficar em equilíbrio? Sim ou não? Aí a pergunta, estava em equilíbrio? Está em equilíbrio isso aqui, Nelson? Tem como ficar? Aí é a interrogação. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tem como esse sistema ficar em equilíbrio? Interrogação, interrogação, interrogação. Deixa eu abrir o chat aqui. Pronto. Eu vou repetir. Cadê Clarice? Chegou agora. Clarice já está aí. Já está ouvindo tudo. Ver se ela responde. Tô, pronto. Então a situação é a seguinte. Antes, eu estava lá na sala de aula, peguei uma cadeira, minha cadeira, coloquei aqui. Ó. Não, tem que ver o peso, Matheus. Mas vamos lá, já a gente vê o peso dele. Eu peguei uma cadeira e coloquei aqui no meio. Aí eu peguei uma barra de madeira, que tem lá no Secop, certo? Para fechar a porta e coloquei aqui. Antes isso aqui não tinha não. Deixa eu apagar isso aqui. A situação primeira é essa daqui. Eu peguei a madeira e coloquei aqui no meio, ó. Como eu coloco no meio, a madeira fica em equilíbrio. Como assim? Ela fica paradinha, não se mexe. Certo? Então, como você pegar assim... Cadê? Oi. Peraí. Não dá certo. É como se eu pegasse uma caneta. Deixa eu ver como é que eu tô me vendo aqui. É como eu pegasse uma caneta, colocasse aqui, ó. Opa, aí é equilíbrio. Não, tá em equilíbrio, ó. Não, tá. Olha ela equilibra aí. A partir do momento que eu coloco um peso numa das pontas. Adeus, Maria Praia. Maria, claro, pega a caneta aqui, ó. Pega aqui pra trás. Olha se tem uma caneta aqui atrás. Que é isso? Não pode pintar o nariz, não. Mas quem foi que pintou seu nariz de vermelho? Pega ali aquela caneta. Ah, então, o Gasparzinho chegou aqui e pintou seu nariz. O Gasparzinho, fantasminha camarada, chegou e pintou seu nariz, né? Então, essa aqui ficou em equilíbrio. A partir do momento que eu coloco um peso do outro lado, sai mais não, vai ficar com o nariz vermelho. Eu venho com um pesozinho e coloco aqui desse lado aqui. Um livro. Certo? Eu dei o exemplo do copo aqui. Coloca um peso. Isso aqui fica em equilíbrio? Nelson? Eu não. Certo? Tem como esse sistema ficar em equilíbrio? Essa é a pergunta. Tem? Deixa eu ver se alguém respondeu. Matheus disse que tem que ver o peso do livro. E aí? Tem que ver o peso. Mas tem como ele ficar em equilíbrio? Para deixar isso aqui em equilíbrio, paradinho ainda, retinho na horizontal. Como é que eu faço? O que é que vocês fariam nessa situação aí? Pode dar microfone, viu? Se quiser. E aí, Pedro Arthur, Daniel? Vocês sabem. O canudo tá errado. É aquele mais grosso. Ah, que a gente não viu, né? E... que foi? Tá muito bom, mas... E eu botei 3 gotinhas de adolescente. Mas tá tipo aguadinho. Não, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É mais concentrado. Só... Esse canudo dá pra beber, não? Tá precisando botar mais gente. Ninguém respondeu. Tem ou não tem, meu amigo? Colocaria outro livro na outra porta. Pode ser. Mas digamos que você não tem outro livro para colocar.
Se você colocar um livro desse jeito aqui, igual nessa outra ponta, ele vai ficar em equilíbrio. É uma alternativa. Digamos desse jeito aqui. Certo? A gente vai vender com ele, depois a gente compra mais negocinho. Vai esconder isso aí. É para suas pacientes, né? Tem 500 ali. Não se atentou para isso, né? Cadê os adesivos, né? Então você coloca o livro no meio. A situação é ficar desse jeito aqui. Ó. Essa força nessa ponta aqui. Entendeu? Essa força desse jeito aqui. Nessa forma. O que é que eu posso fazer para deixar equilíbrio com essa força nessa ponta aqui? Né? Vou mover a madeira. É isso mesmo. Vou mover como? Mover a madeira ou mover a cadeira, né? Mas assim, mover a madeira tudo bem. A madeira, macho, você pode mover isso aqui, não pode? É uma alternativa. Tá no caminho, então tô ficando quente. Eu posso mover esse sistema aqui de cima. Colocar a cadeira mais para a direita. Para a direita ou para a esquerda? Eu coloco essa cadeira mais para cá, para a direita, ou coloco essa cadeira mais para cá? Lembrando que se eu estou movendo a cadeira, é como se eu estivesse movendo madeira, certo, Clarinha? Então, aqui está no meio. Aí Clara disse, mover a madeira. Pode ser, eu posso mover esse sistema de cima, mas eu posso mover a cadeira, né? Aí, dependendo do referencial, você está movendo também o sistema de cima. Então, em vez de mover para a direita, eu posso mover para a direita ou para a esquerda? Então, eu posso mover aqui, esse sistema fica em equilíbrio. Se eu mover um pouquinho mais para cá, fica em equilíbrio, sim ou não? Então, isso aqui fica mais em desequilíbrio ainda, né? Então, a alternativa, gente, é mover o sistema. Agora, eu moveria a cadeira para onde? Ou moveria a madeira, tanto faz. Contando que a distância daqui para cá fosse diminuindo, ó. Certo? Então, antes a cadeira estava aqui no meio. Certo? Aí eu peguei e coloquei mais uma força aqui. Para compensar o aumento da força, eu faço o que com a distância? Eu diminuo, ó. Diminuo a distância. Então, eu vou diminuindo a distância aqui até ficar no ponto em que fique equilíbrio. Como é que eu compensei isso, professor? Eu compensei através de um momento. Eu fiz o quê? Eu aumentei a força, antes a cadeira estava aqui no meio. Eu aumentei a força de um lado, que aumentei o peso. O que é que eu faço para compensar o aumento da força? Eu diminuo a distância. Tá vendo? O aumento de um para compensar, eu diminuo o outro. Então, diminuindo a distância, com certeza, se eu estivesse na sala, eu mostraria que, colocando um livro desse lado aqui, certo? Eu compensaria esse aumento da força desse lado, diminuindo a distância até o ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio não, o ponto de rotação, que é esse meio aqui, certo? Diminui até aqui. Deu para entender aí? Deu para visualizar isso aí? Então, vocês visualizando isso aí, a partir de agora é uma continha. Certo? Aqui é distância, eu coloco. Se todo mundo visualizou, eu continuo. Deu para visualizar? Antes era aqui do meio, ó. Então, para ficar em equilíbrio, eu vou mover esse sistema para a esquerda. Até deixar um ponto aqui, ó. Certo? Que ele fique em equilíbrio. Tem como ele ficar em equilíbrio? Sim. Deixando, quer dizer, deixa eu colocar aqui. Sim. Então, eu vou colocar assim. Diminuindo a distância do ponto. Pinto não, ponto. Diminuindo a distância do ponto de maior força. Diminuindo a distância do ponto de maior força até o eixo de rotação. Pronto. Rota cauda e rotação. Até o eixo de rotação. Então, é isso aqui, ó, diminuindo a distância do ponto de maior força até o eixo de rotação. Faço isso aqui, ó. Então, deixa eu copiar lá. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Colocar aqui embaixo. Do jeito que fica. Tá? Aí eu pego. Eu centralizo tudo. Aí eu venho só com esse rapaz aqui, ficado aqui para a esquerda. Entendeu?
Aí agora, como vocês já entenderam isso aqui, esse raciocínio, então vocês podem fazer até aí, se quiser. Você pega a caneta, você pega uma borracha, sei lá, digamos que tá aqui a caneta, certo? Aí eu faço o seguinte, coloco o peso no meio, se eu colocar no meio, mais ou menos, ele fica em equilíbrio. Fica em equilíbrio, meu filho. Minha filha, fica. Aí, ó, tudo em equilíbrio, ó. Entendeu aí? Se eu aumentar o peso de uma extremidade, colocar o bocal, se eu colocar no meio, ela já não fica em equilíbrio. Tá vendo? Ela fica pendendo para esse lado que tem maior peso. Então, se eu colocar exatamente no meio, ela não fica mais em equilíbrio. O que é que eu faço agora? Aproximo o ponto de maior força, maior peso, da o ponto de rotação. Vocês não estão vendo aí, mas antes essa caneta estava um pouquinho mais para o meio aqui. Ó. Aí agora eu puxei mais um pouquinho para cá para ela ficar aqui. Pronto, agora ela ficou. Então vocês talvez não estejam vendo aí, mas essa distância daqui para cá, aqui para cá, está menor do que a distância daqui para cá. Por quê? Porque aqui tem maior força. Para compensar o aumento da força, eu diminuo a distância. Até o eixo de rotação. O eixo de rotação é onde? Here. Beleza? Show de bola aí? Carreta furacão nesse negócio? Falou comigo? Querem que eu repita alguma coisa? Tranquilo? Tá falando comigo? Não. Matheus colocou safe. Matheus tem um dialeto que eu não entendo, não, sabe? Às vezes ele tem uma linguagem própria. Aí eu não entendo, não. Safe. Safe é seguro, que eu saiba. Tá safe. Tá seguro, olha. Safe. O outro. MDS on KFCD. Tá vendo? Tá vendo? Muito safe, muito seguro, eu sei. Aí ele colocou agora MDS, em maiúsculo e minúsculo, on KFCSD. MDS, home, KFSD. Vou nem pedir para traduzir isso aí. Agora é o seguinte. Agora é a pergunta que vale 1 milhão. A qual distância eu ponho... eu ponho... Qual distância eu ponho? Não, a qual distância... Não, deixa eu colocar. E as distâncias? É a pergunta. Eu diminui a distância, né? De quanto? E agora é o cálculozinho, meu amigo. E as distâncias? Interrogação. Agora é o cálculozinho. Digamos que, agora vamos colocar pingo nos is, certo? Digamos que, ó, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Digamos que esse sistema agora pronto. Digamos agora eu vou colocar esse blocozinho aqui, eu vou colocar uma caixa de texto, ele tem, eu já vou colocar peso, certo? Vou colocar massa não, vou colocar, digamos que eu coloquei 10 newtons aí, certo? 10 newtons. Agora deixa eu ver se eu coloco um do outro lado. Deixa eu ver se eu coloco um pesozinho do outro lado. O que foi? Eu vou colocar um pesozinho aqui do outro lado. Vamos lá. Digamos que eu tenho 10 newtons aqui. Certo? Só para vocês entenderem. Vou colocar uma caixa de texto. Caixa de texto simples, eu vou colocar aqui nessa. Vou colocar 10 newtons. Vou colocar aqui em cima. Então o peso aqui tem 10 newtons, certo?
Aqui tem 10 newtons desse lado. Desse lado eu vou colocar 2 newtons. Certo? Digamos que eu tenho uma força do outro lado de 2 newtons, só para vocês... Eu vou colocar 2 newtons desse lado aqui, ok? Aí eu vou colocar essa distância daqui para cá. Então, deixa eu colocar uma setinha. Ah, pessoal, esse 2 veio de onde? Digamos que eu tenho uma força desse lado aqui também, 2 newtons. Uma força de 2 newtons. Então, desse lado eu tenho 10. Tá vendo que esse lado tem maior força? Maior peso, né? Então, aqui tem maior força, aqui tem menor. Então, isso aqui não pode ficar no meio. Se ficar no meio, isso aqui vai ficar, tender para esse lado aqui. Ela vai entortar para o lado esquerdo. Eu tô meio... Meu vídeo tá... Então, aqui embaixo eu vou colocar as distâncias, sabe? Então, é o seguinte, eu vou copiar essa barra. Vou colocar as distâncias aqui. Cadê? Pronto. Show de bola. Então, daqui para cá eu vou colocar 80 centímetros, certo, gente? Deixa eu copiar isso aqui. Então, essa distância do ponto de equilíbrio até a outra força, eu vou colocar 80 centímetros, ok? Centímetros. Então a pergunta é: que distância eu coloco esse peso de maior força? Então quer saber essa distância X aqui, ó. Vocês já disseram que a distância tem que diminuir, né? Até o eixo de rotação. Até aqui, ó. O eixo de rotação está aqui, certo? Pronto, essa aqui é a distância assim. Então a pergunta que não... aqui embaixo, fica aqui embaixo. Mas pensa uma coisa que eu tenho raiva quando isso acontece, não. Pronto. Então a pergunta é: qual a distância X que devo colocar? Qual o valor? Não, vou colocar qual a distância X, né? Então vocês têm que saber, vocês disseram que tem que diminuir essa distância, não pode ficar no meio, certo? Tem que diminuir a distância. Então diminuir de quanto? Essa é a pergunta que a física responde. Então se eu tenho 10 newtons de um lado, eu tenho que diminuir a distância daqui para cá, ok? Então daqui eu coloquei 80 centímetros, que distância eu tenho que colocar esse ponto, esse eixo de rotação, ou esse peso, para que isso aqui fique em equilíbrio, certo? Lembrando que a distância X, isso fica em equilíbrio, ok? Qual a distância X para o sistema ficar em equilíbrio? Pronto. Então, eu vou responder com vocês, certo? Para fazer isso, levando em consideração aquela terceira lei, vocês têm que levar em consideração isso aqui, ó. Agora é a parte do cálculo, preste bastante atenção. Vocês vão levar em consideração que o somatório dos momentos é igual a 0. Ok? Então, eu vou explicar para vocês. Existem dois momentos aí. 10 minutos. Existem dois momentos aqui. Agora preste atenção. Certo? Existe um momento dessa força de 10 newtons. Lembra que a gente fez, eu vou subir aqui, certo? Lembra que a gente fez um exemplo com, tá aqui, com 4 forças? Cada um tinha um momento, não é verdade? Ó? Você tinha um momento da força azul, um momento da força amarela, um momento da força verde, um momento da força
laranja, coloquei de vermelho. Ok? Então, você tinha quatro forças em direção com a distância ao eixo aqui. Então, cada um tem um momento. Então, a gente calculou os 4. Lembram disso? Aqui, ó. O momento do azul, o momento do amarelo, o momento do verde, o momento do vermelho. Aqui é a mesma coisa. Quantas forças eu tenho no sistema? 2, ó. Eu tenho essa de 10 newtons, certo? E eu tenho essa de 2 newtons. Então, aqui nós temos 2 momentos. Eita, já vai descarregar. Momento. 2 momentos. Momento da força do peso de 10 newtons. Desculpa. Momento do peso 10 newtons e momento do peso de 2 newtons. Então, do jeito, naquelas setinhas eu fiz, eram 4 a distância. Aqui eu tenho 2, então cada um tem um momento, certo? E o somatório desses 2 momentos tem que dar igual a quanto? A 0. Eu vou colocar o bicho para carregar aqui, certo? Enquanto vocês copiam isso aqui, ó. Entenderam até aí? E aí, gente, ragatanga até aí? Show de bola? Até aí, tudo bem? O povo já está calculando, tenha calma, velho. Volto lá em cima, volto. Aqui? Aí. Então eu tenho 2 momentos, né? Eu tenho uma força aqui desse lado, tenho uma força do outro. Então cada um tem um momento, ó. Então esse tem um momento que você pegar essa força e ver se essa distância, não é? Concorda comigo? Se eu pegar essa força, lembrando que a força eu vou colocar aqui na ponta aqui, certo? Essa força vezes essa distância. Essa força vezes essa distância. Cada um tem um momento, não é verdade? E o somatório desses 2 momentos tem que dar igual a 0. Né? O somatório desses 2 momentos tem que dar igual a 0. Certo? Ou seja, eu não entendi o que é esse x. Esse x, Matheus, é a distância que eu tenho que colocar essa cadeira aqui, ó. Dessa ponta. Certo? Lembrando que antes a cadeira estava aqui no meio, ó. Não foi? Digamos que a cadeira estava aqui no meio. Ó. Mas eu coloquei uma força. Tá vendo que essa força aqui tá desse lado aqui tem uma maior força? Se eu tenho uma maior força desse lado, eu tenho que aproximar essa cadeira, esse ponto aqui, para daqui, ó. Então, você vai ter uma distância desse ponto até aqui e vai ter uma distância desse ponto até aqui. Então, eu quero saber essa distância x que eu tenho que colocar esse ponto para isso aqui ficar em equilíbrio. Show de bola? Então, eu coloquei aqui, eu disse que a distância desse 2 até o ponto é 80. Então, daqui para cá, eu coloco de quanto? Certo? Então, vamos lá, vamos calcular. Então, isso aqui é o mais importante. O somatório dos momentos é igual a 0 e eu tenho 2 momentos. Se eu tenho 2 forças, eu tenho 2 momentos. Certo? Então, o momento do peso 10 e o momento do peso 2. E, somando os dois, tem que dar igual a 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Somatório está dizendo o seguinte. Ó. Momento 10 mais momento da força 2. Os dois tem que dar igual a quanto? 0. Vixe, matei, ó. 0. Certo? Ó, somatório igual a 0. Quantos momentos eu tenho? 2.
eu tenho o momento da força 10. Baixa, o negócio tá lento hoje. Então, o momento da força 10 mais o momento da força 2. Isso aqui é o somatório, né? É igual a quanto? A 0. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de dizer o quê? Que o momento de 10 é igual. Esse está positivo, ele passa o quê? Negativo. Menos M2. Concorda comigo? Então, eu vou colocar aqui em cima, do jeito que estava lá em cima. Somatório. Aqui, ó. Somatório igual a 0. Somatório é quando você soma tudo. Acho que é o tempo frio. Então, eu deixo aqui modo. Porque o sinal é só para você dizer que os... Lembrando que quando eu responder, eu volto para explicar. Tá? Em vez de tu dizer isso aqui, Alpe, meu mídia tá certo? Mas eu vi aqui. Da força 2. É eu só passar isso aqui para o outro lado, só para igualar os dois. Deixa eu colocar centralizado. É que o Zoom hoje tá uma bomba, viu? Só travando o vídeo. Compartilhar. Mãe, olha o olhinho. Não, legal. Então, vamos lá, continuando aqui. Voltando. Então, a forma de você deixar isso aqui em equilíbrio, vocês já disseram que é movimentar isso aqui para a esquerda. Certo? Agora a física vai dizer o quê? Qual é essa distância aqui? Certo? Quanto eu tenho que movimentar para a esquerda? Eu tenho que movimentar metade? Eu tenho que movimentar, sei lá, 10 centímetros, 20 centímetros para deixar esse equilíbrio? Essa é a pergunta. Qualquer distância eu coloco esse eixo, dessa força aqui, para que esse sistema fique em equilíbrio. A forma é você saber o quê? Que o somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Certo? O somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Isso quer dizer o quê, gente? Que o momento aqui, ó, tem que ser igual ao momento aqui. Simples assim. Para eu saber, para eu dizer que o somatório tem que ser igual a 0, deixa ele baixar. O somatório dos momentos igual a 0 é simplesmente dizer o quê? Rapaz. É simplesmente dizer o quê? Que esse momento desse lado, dessa força até esse ponto aqui, ó, certo? Tem que ser igual. Não, mas hoje tá demais. Deixa a Clarice entrar aí que ela tava com dúvida. Eu acho que a Clarice já tá aí. Então, para isso aqui ficar em equilíbrio, as três condições têm que ser obedecidas. Somatório das forças igual a 0, somatório dos momentos igual a 0. Então, para o somatório dos momentos ser igual a 0, é simplesmente dizer o quê? Olha? O momento. Então, vocês anotem isso aqui. Ó. O momento de um lado tem que ser igual ao do outro. Pronto. Isso aqui vai findar que o somatório dos momentos é igual a 0. Como assim, professor? Então, gente, a gente diz que o sentido de rotação é o que diz o sinal, não é verdade?
Então, esquecendo esse rapaz aqui, eu lembro do que a gente fez na aula passada, com aquelas 4. Eu sei que 3 ficaram negativos, 1 ficou positivo, certo? Vamos lá. Digamos que esse momento aqui dá 100. Certo? Esse aqui vai ficar positivo ou ficar negativo? Isso aqui vai girar, isso aqui, se você esquecer essa força, ela tende, se você fizer uma força aqui, isso aqui tende a girar no eixo, no sentido anti-horário, concorda comigo? Anti-horário vai ficar negativo, né? Digamos que aqui dá 100 menos 100, vai ficar negativo. Desse lado aqui, tem que dar também igual a 100, se esse lado aqui for 100 newtons vezes metro, né? Então, o momento dos lados tem que ser iguais. O que vai mudar deles é só o quê? Um sinal. Um vai ficar negativo, o outro vai ficar positivo. Ok? E quando você soma os dois, 100 menos 100 dá igual a quanto? A 0. Então, o momento tem que ser igual, só que sinais diferentes. Com sinais diferentes. Isso aqui é importante. Certo? Então, somatório dos momentos igual a 0 é que o momento do lado tem que ser igual ao momento do outro lado, só com sinais diferentes. Quer ver como vai dar? Vamos ver aqui. Então, tá aqui o momento 10, então a gente foi aqui para a continha. O momento 10 tem que ser igual ao momento 2, tá vendo que os lados têm que ser iguais. Os lados têm que ser iguais, deixa eu ver como é que eu estou me vendo aqui. Como é que vocês estão me vendo? Então, os lados têm que ser iguais. Um momento de um lado tem que ser igual ao momento do outro. Certo? Então, tá aqui, ó. O momento de 10 tem que ser igual ao momento de 2. E como é que eu calculo o momento da força 10? É a força vezes a distância até o eixo de rotação. Então, vamos lá. Quanto é o valor da força 10? É 10 newtons, né? Eu já coloquei, foi? Então, agora vamos colocar os valores. 10 vezes. Quanto é a distância da força 10 até o eixo de rotação? A distância da força até o eixo de rotação é quanto? É o x que eu quero, ó. Então tá aí, ó. Matematicamente, isso aí já dá para calcular o valor do x. Então aqui até aqui foi a teoria. Quando eu faço o somatório deles, como são iguais de estar diferentes, dá o quê? Ah, uma gatinha. Uma gatinha. Bem tudo preto. Vamos calculando aí, por favor, gente, o valor do x. Tá vendo? Você pode pintar o rosto, a boca com essa tinta aí. Então, o x é tudo, certo? 10x igual a 160. X vai ser a 110. Então, a gente tem uma pezinha de quanto? 16 o quê? 16 o quê? Foi a unidade que eu coloquei. Eu deixo ficar com 80. Certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, vermelho. Vamos ver como os momentos dão igual. Então, agora eu vou colocar aqui. Quanto é a força? Newton vezes centímetro. Positivo ou negativo? Sentindo que o horário é positivo, o anti-horário é negativo. Se eu for um anti-horário. Vou repetir tudo, viu, Clarice? Não, essa tá toda melada, tá melando no chão todinho, meu amor. Isso aqui vai tender a girar no sentido anti-horário. Então, vai ficar menos 160. Lembrando que a resposta está em cima já, viu? Eu já estou provando a vocês que o momento vai ser igual a... Um vai ser igual ao outro, só que o sinal contrário. E o momento 2? Vai ser igual a quem? A força vezes a distância. Eita. Qual foi a força? 2. Quanto era a distância? 80. Quanto é 2 vezes 80? 160. Opa, deu igual, olha. E sinal contrário. Tá vendo aí? Porque o outro gira no sentido horário. Então, quando você fizer o somatório dos dois, olha como é que vai dar igual a 0. Somatório do momento de 10 mais o momento de 2 vai ser igual. Momento de 10. Fechar o chat. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui um peso maior de um lado e o peso menor do outro lado aqui. Então, pelo que vocês disseram, eu tenho que aproximar esse peso maior
do eixo de rotação. Eu tenho que aproximar isso aqui daqui. Então, aproximei. Agora, aproximei de quanto? X. Então, que distância eu tenho que colocar esse peso maior para isso aqui ficar em equilíbrio? Certo? Então, o X da questão é você saber que o somatório dos momentos é igual a zero. O somatório dos momentos é igual a zero. Ou seja, o momento desse lado tem que ser igual ao momento desse lado aqui, ó. O momento desse lado aqui, esse momento nessa parte aqui, ó, tem que ser igual ao momento desse lado aqui. Igual com o sinal contrário. Porque quando você pega um número mais o contrário dele, vai ficar zero, né? 100 menos 100, zero. Mais 20, mais menos 20. Mais 25, menos 25. Mais ou menos visualizar. Eu calculei a distância que eu tenho que fazer. Esse aqui foi só o primeiro. Se eu colocar essa distância de 14 centímetros, fica em equilíbrio? Vai ficar em equilíbrio? Não vai ficar em equilíbrio, porque aqui vai dar quanto? 140. E quando você pega menos 140, menos 160, isso aqui vai ficar quanto? 20. Ou seja, o momento não dá igual a zero, ou seja, isso aqui cai. Certo? Então, tem que ser exato. Então, meu amigo, quem for fazer engenharia, com certeza vai fazer engenharia. Vocês podem fazer resistência dos meus. Não é Deus. Eu vou achar e engenheiro civil, acho que paga 2. Resistência de 3, eu acho. Resistência dos materiais. Então, esse justamente é só isso. Bem boa parte da disciplina que é centímetros. Boa parte da disciplina é isso. Porque se você vai construir um prédio ou uma casa, você tem que deixar aquele equilíbrio. Isso não. E eu sei, sabe, um engenheiro e arquiteto. Certo? As forças naquele prédio tem que ser diferente de zero. Aquilo ali tem que ficar em equilíbrio, né? Você não quer ele se movimentando. Você quer o quê? Em equilíbrio. Então, para aquele danado ficar em equilíbrio, só se fizer zero, só se fizer zero, só se fizer o engenheiro civil, ele tem que ver todas as forças iguais. Só montar as forças no X, tudo, as forças no X, tudo igual, certo? O somatório das forças no eixo Y, tudo. Se tiver 1000 forças ali, tem que calcular todo dia. E é bom. Agora, hoje tem só que faz. Qualquer coisa que não dê igual a zero, faz isso aqui. Ou vai para a direita, vai para a esquerda. Esse é um desafio de engenharia. Certo? Essa casa que com certeza, os momentos, nas suas não tem nada. Então, um detalhe da questão é a unidade. A unidade da questão, vocês têm que trabalhar com ela. Ctrl+C. Então, você tem uma torneira despejando, tal, beleza. 500, não. A torneira despeja um tanque de 50 litros em 20 minutos. Quantas horas? Eita, você tem duas, está trabalhando com duas unidades diferentes. Horas e minutos. Vai ter que transformar. Certo? Então, se você organizar aqui, você tem litros e a coluna tempo. Então, você tem 50 litros despejando em 20 minutos. Só que do outro lado, você tem que saber quantas horas vai despejar 600 litros. Só que isso aqui ele quer em horas. Você vai ter que eu faço minutos para horas. Como é que eu faço? Minutos para horas. Hora, minuto, segundo.
hora, minuto, segundo. Para a direita você multiplica por 60, para a esquerda você divide por 60. Então, nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Dividir por 60. Aqui uma tampa de ovo cachorro. Vai assistir lá. Divide por 60. Então, você vai fazer o quê? Pegar 20 dividido por 60 vai dar igual a 0,33, uma dízima periódica. Vou colocar 0,33 horas. Ok? Agora você organiza. Então, vai ficar litros. Foi. Tô tentando tirar um papel. Tem. 50 não está agora para 20, agora está para 0,3 horas. E o outro 600 agora está para 3. Primeiro você organizou as unidades. Show de bola aí? O primeiro passo é organizar as unidades. Ó. Se eu quero em hora, tem que transformar esses minutos para horas. Transformei. 0,33. Ou você pode colocar 0,34, certo? Vou colocar 0,33 aqui. Direto ou inverso? DP ou IP? Aumentando a quantidade de litros, você precisar de mais tempo ou menos tempo? Direto ou inversa? Direto ou inversa? Direto. Aumentando a quantidade, aumentando o volume, você vai precisar de mais tempo. É só jogar direto. 50 está para 0,33. 600 está para x. Vai ficar 50x é igual a 199. Então vai ficar x, vai ser igual a... Isso aqui dá aproximadamente 200, certo, gente? Não, dá 199,99999 dividido por 50. 3,9 aproximadamente. 3,9 horas. Beleza? Deixa eu ver se você sabia, exato. Vou pegar a calculadora aqui. 20 dividido por 60 vezes 600. Dá 200. Fechado. Essa dízima vezes 600 dá 200, porque essa calculadora aqui não é científica não. 200 dividido por 50. Beleza? Ali vai entrar na hora que eu estou saindo. Então a gente vai continuar, acho que na parte do momento. Não sei se a gente já vai fazer um exemplo. Paramos aqui, foi. Então, repetindo, qualquer distância diferente de 16 com a outra 80, com esses valores de força, isso aqui não vai ficar em equilíbrio, certo? Para outro exemplo. Pegar o mesmo raciocínio, pegar isso, pegar isso, pegar isso. Você.
Exemplo 2. Então aqui eu vou colocar as distâncias já, certo? Deixa eu pegar uma caixa de texto aqui. Mesma coisa. Vou pegar a caixa de texto, vou colocar aqui. Só que aqui eu vou fazer o contrário. Isso aqui eu não tenho essa força aqui, ó. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa distância, eu vou colocar... Por que não dá esses danados? Essa distância aqui eu vou colocar 20 centímetros. Ok? ,20 centímetros de distância. Aqui eu não vou colocar esse negócio, não. Vou colocar outra força. Desse lado aqui, essa outra distância eu vou colocar 120 centímetros. Cuidado com as unidades, viu? Estou colocando centímetros aqui para não complicar ainda. Eu vou fazer com unidade diferente, para vocês terem um trabalho. Essa distância é 20. Essa força eu vou colocar... Só um segundo. Ali tem uma saída. Sabe com ela? Não, começa não? Eu boto para você, deixar um pouquinho. Quem gosta? Essa força eu vou colocar 50 newtons, certo? Eu quero saber essa força que eu coloco desse lado aqui. Que força, que peso eu tenho que colocar desse lado aqui para que isso aqui fique em equilíbrio. Eu tenho que colocar uma força desse lado, certo? Ou um peso, alguma coisa assim, para isso aqui ficar em equilíbrio com essa situação aí. Vamos lá para vocês. Terminado? Terminaram aí? Cadê a Ana Júlia? Hoje tá aí ela.
Tá não, hein? Então aí, gente, você faz o seguinte, somatório dos momentos igual a zero. Momento de um lado é igual ao momento do outro. O momento dessa força de 50 é igual ao momento da outra força lá que você quer achar. Certo? Então você começa por aqui, ó. Então você começa por onde? Por aqui. Somatório dos momentos é igual a zero. Deixa eu inserir aqui, pedrinho. Somatório dos momentos é igual a zero. Ou seja, aqui tem uma vírgula, né? Momento 1 é igual a momento 2. Lembrando que eu estou chamando de 1 desse lado aqui, certo? 1, 2. Beleza? Ou você pode nomear do jeito que quiser. Ok? Cuidar tudo deu 300 aí, vamos lá. M1 igual a M2, então vamos lá. Momento de um lado, o lado 1 eu chamei esse lado aqui de cá, é igual ao momento 2, que é o lado de lá. Então, momento 1 eu tenho uma força 1 vezes a distância 1. É igual força 2, lembrando que é em módulo, certo, gente? Um vai ficar negativo, o outro vai ficar positivo, mas em módulo tudo fica positivo. Vezes a distância 2. Então, quem é a força 1 que eu quero encontrar? Ó, certo? Vou chamar de F1, eu quero saber. Quanto é a distância 1? A distância da força 1 até o eixo de rotação? 20. Cuidado com essas unidades aqui, viu? Muita questão, uma vem em metro, outra vem em centímetro, uma vem em milímetro, outra vem em decímetro. Aí você tem que igualar e deixar na mesma unidade. Você que escolhe a unidade. Às vezes ele coloca massa aqui, depois coloca peso aqui. Ó. Se aqui tiver quilo, aqui tem que ser newton. Aí você tem que multiplicar por 10 pela gravidade. Cuidado com isso aí. 20 é igual. F2 é quanto? 50. Vezes, quanto é a distância? 120. Pronto. Aí agora é matemática. Tô chegando, amor, viu? Já tô vestindo a roupa da paciente. Diga aí, em 5 minutos eu chego aí. Jotão, uns 10 minutos ela chega, viu? Então vamos fazer aqui. 20 F1 é igual a 120 vezes 50, dá quanto aí? 6.000. Vou cancelar esse zero com esse zero aqui. Ela cancela. Então F1 vai ser igual a 600 dividido por 2. Pronto. Beleza aí? Dúvidas? 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 Dúvidas?
Fazer mais outro? Isso aqui não é tanto, aqui vai ficar na ponta de cá. A aula de Dária hoje foi... Vixe, peraí. Foi ao vivo? Foi live? Aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou dizer que essa barra aqui é 1 metro de comprimento. Não é 1,2. Tudo, viu? Daqui pra cá, né? Aqui não. Esse lado aqui eu vou colocar 35 centímetros. Não, esse lado aqui. Quero saber quanto o valor desse X aqui. Desse X não. Essa força desse lado eu vou colocar 25 newtons. Eu quero saber a força do... Quero saber o peso que eu coloco desse lado aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui vou fazendo aí que eu acho que meu cachorro saiu. Quer ver? É que a menina tá vindo, né? Mas é bem capaz do cachorro ter saído. Abriu ali. Vou fazendo aí, viu? Já te dá um domiciliar. Manda assim, você consegue. Esse cachorro é macho, né? Nunca mais na vida eu quero um macho. Parece que a fêmea só vive no canto, né? Pelo amor de Deus. As fêmeas só vivem no canto. O macho vive em todo canto. O macho é bicho ceboso. É por isso que a mulher está mais querendo. Tô tudo nessa papai, tá certo. Terminaram aí?
Eu quero saber essa força aqui, ó. Quarenta personalidade, aula choque igual a minha, o que é que vem? Vai recalque sem futuro. Abri já. Tá aqui, tá aqui. Parei, você fechar a porta aí? Sua mãe tá ocupada, meu amor. Não, Jojo. E aí? Não, vou chegar agora, não tem nada ainda. Terminaram aí, galera? Não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque tá todo mundo em silêncio nesse zap, nesse chat. Ninguém fala. Pedro Arthur tá perguntando aqui. Liga aí. O meu deu 60,7. Vamos ver agora. Papai, tive um homem lá que falou comigo. É, você diga oi, tudo bem. Ele falou por causa que o filho dele teve um aniversário. Foi mesmo? E aí, no próximo eu posso ir? Não sei, você não pode ir lá pra clínica, não. No próximo eu posso ir, papai? Não, pode não. Por quê? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que transformar isso aqui para força. Né? Você está em massa. Aqui você força vai dar em Newton. Primeira coisa. Certo? Esse 25 aqui você tem que transformar em peso. 25 vezes. Peraí. Peso. Vou chamar peso 1, certo, gente? Peso 1 igual. Obrigado. É pro meu tio. É pro seu tio? É, então guarda. Vou guardar É aqui. pra Viu? você guardar. Peso 1 igual a 25. Se eu quiser massa para transformar em peso, eu multiplico pela gravidade, que é 10. Então dá 250 newtons. Pronto, tá certo? Primeira coisa, cuidado. Quando tiver massa, quilo, grama, você tem que transformar em peso. Se o outro lado você quiser, força, né? Então esse aqui vai ser peso, aqui tem que ser peso. Então peso 1, 250. Só multiplicar por 10, que é a gravidade. Ok? Então vamos lá. Momento 1. Mesma coisa, momento 1 igual a momento 2. Momento 1 vai ser 250 vezes a distância. Eu tenho a distância, sim ou não? Sim ou não? Não tem, Nelson. Mas tem como saber a distância aí? Tem como saber a distância? Essa daqui, ó. Tem. Quanto é o valor dessa distância aí? Quanto é que tá essa distância aí, galera? Segundo Pedro Arthur, 85 centímetros. Concorda com ele, sim ou não? Acho que todo mundo concorda. Ninguém discordou. É que nem ano passado. Aqui eu coloquei 1 metro. E aqui eu coloquei 20 centímetros passado. Aí o pessoal do ano passado não sabia do oitavo, sabia do nono. Não sabia quanto é que tava daqui pra cá não. 1 metro de tudo. 20 centímetros aqui de um lado. Não sabia quanto é que dava daqui pra cá não. Então aqui é 35. Se você tem 1,20 m de um lado, tira 35 de um lado, de tudo, tira 35 de um lado, sobra 85 para o outro lado, meu amigo. Porque quando você soma 85 com 35, vai dar 120 centímetros. Ah, pessoal, 1,20 m. 120 centímetros, né, meu amigo? Quando eu somo 85 com 35, vai dar 120 centímetros, que é a mesma cor de 1,2 metros.
Isso? Não, pô, sabia não, mas tá errado aqui. Então, quando você já tem a força, já tem as distâncias, é só colocar aqui na formulazinha. Então, a força 1 vezes a distância 1 é igual a força 2 vezes a distância 2. Força 1, 250. Distância 1, 85. É igual a força 2, é que eu quero saber, né? Vezes a distância 2, que é 35. Pronto. 250 vezes 85, dá conta aqui. Vixe, foi. 21.250. 35 F2. F é igual 21.250. Esse 35 está multiplicando, passa dividindo. 21.250 dividido por 35. F2 é igual a 607,14. Para 607 aproximadamente. Newtons. Ou aproximadamente 60 quilos. Aí, pedaço, você errou só na vírgula aí. 607 newtons. 67 você tem que colocar quilo aí. Se for 60,7 quilos, aí dá certo. Se botou newton lá, meu amigo, errou tudo, viu? Só me deu 607 quilos. Se é newton, tá errado. Newton é uma coisa, quilo é outra. Show de bola? Vou fazer o seguinte, eu já vou colocar esse material. A gente tem um tempinho aqui. Para eu não esquecer, eu vou colocar lá no Classroom, certo? Vou colocar agora. Não me esqueça, aí o povo fica me cobrando depois, dizendo que eu não sirvo para nada, que não sei o quê, que Paulo é um antílope, que Paulo é não sei o quê, que é irresponsável, que é um infeliz. Não, vou botar logo. Aqui livro só vai ser em PDF. Salvei já. Salvei, já vou colocar lá. Começar com o nome B. Vou tirar esse chato aqui. Ainda mais que tem um bocado de aula que eu tô devendo colocar no YouTube. Vou tentar colocar tudo hoje. Nome B já tá. Não, tá ainda não. Nome B já tá. Aí eu boto o nome A e nome C.
Vocês não me esculhambaram de graça? Tá lá já. Beleza? É 10h20. 3 minutinhos. Próxima aula a gente vai começar com... Começar não, mas agora. Trabalho e potência. Certo? Então a gente vai começar primeiro com trabalho. Não é trabalho para vocês fazerem trabalho não, viu? É o nome do assunto da física, trabalho. E trabalho é... O símbolozinho do trabalho é o tal, que eu acho que é o nome, é o tal. Certo? Só para a gente começar lá. Para chegar na próxima ano você já tem mais ou menos uma ideia. Meu símbolozinho do trabalho é o tal, cara. Deixa eu ver se tem aqui. E danoso. Ixi, não, isso aqui tá ruim. Vou colocar um T maiúsculo, mas eu vou procurar o símbolo do trabalho e vou colocar aqui. T maiúsculo. Mas não é T maiúsculo, tá? A definição de trabalho, eu não sei de como eu vou colocar aqui a fórmula já, viu? Força vezes deslocamento. É a definição de trabalho. Quando você aplica uma força numa matéria e ela se desloca, então você realizou trabalho. E tudo tem a ver com energia. Você tem assim, energia. Trabalho é como se fosse a capacidade da energia, a capacidade de realizar trabalho. Certo? Mas trabalho é quando você aplica uma força numa matéria e você desloca ela. Certo? Então você precisa de energia. O trabalho é quando você pega uma força aplicada numa matéria e causa um deslocamento. T é trabalho. E o símbolo é J maiúsculo, que significa joules. Esse J é joules, viu? Joules. F é força, vocês já sabem o que é, em newtons. E quando você aplica uma força numa matéria e você desloca essa matéria em um determinado espaço, deslocamento, é a mudança de posição, você lembra? Deslocamento em metro. Então, quando você tem newton multiplicado por metro, você tem um trabalho em joules. Certo? Então, a definição de trabalho, gente, é isso. É força vezes deslocamento. Lembrando que isso aqui... Lembrando que força é uma grandeza vetorial, né? Então, o trabalho depende da direção da força. Tem isso aqui, ó. Sentido horizontal. Não, está embaixo. Sentido horizontal. Ok? Do sentido vertical a gente vai ver também. Então, se você tiver... Deixa eu só desenhar para vocês verem aqui. Daqui a pouco a gente pega o bico. A Helena entrou agora. Tem falta de Helena também. Já é perguntar dela. Ei, Dantas, tá aí? Não é nada. Dantas, faltou uma aula, mãe dela. Faltou breu. Faltou bem mais. Então, quando você tem, por exemplo, ó, você tem uma distância tal, aí você tem a matéria de massa, aí você vem e aplica uma força aqui, ó. Você aplica uma força aqui. Você aplica uma força aqui e aí você causa um deslocamento, certo? A matéria está aqui, depois de um tempo você causou o deslocamento, ela veio parar aqui, ó. Ela veio parar aqui. Então você teve um deslocamento, né? Aqui estava no tempo 1. No tempo 1. Ari, tá para onde?
No tempo 1 ela estava aqui. Depois de um determinado tempo, ela estava aqui, ó, matéria. Então, se ela mudou de posição durante um determinado tempo, então houve um deslocamento. Então, houve um deslocamento. Um deslocamento D. Então, isso aqui causou um deslocamento. Entendeu aí, Matheus? Então, pega um livro, você tem aí, empurra o livro, amigo. Então, você aplicou uma força e houve um deslocamento. Oi, pai. Olha. Agora eu estou protegido. Isso daqui é da mamãe. Vou devolver a ela, tá? Deslocamento. Ok? Então, você aplica uma força. Se você causou um deslocamento na matéria, você realizou o trabalho. Lembrando que esse deslocamento pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ser inclinado, pode ser circular. Certo? Se aquela matéria mudou de alguma posição, mesmo que seja no mesmo eixo, você girando a matéria ali, ela está mudando de posição, os pontos dela. Né? Então, aquilo ali você está realizando trabalho. Então, para ter trabalho, precisa dessas duas coisas. Força e causar um deslocamento na matéria. Ok? Professor, se eu aplicar uma força e o bicho não sair do canto, você realizou o trabalho? Realizou não. Então, você tem um container de 1 tonelada. Eu vou dar mais exemplo do Matheus. O Matheus está lá. Vou botar outro exemplo aqui que eu ver. Ismar, cadê Ismar? Tá aí? Ismar vai empurrar um container de 1 tonelada. Ele vai sair do canto do container? Vai não. Né? Então ele só gastou energia, mas não realizou o trabalho. Porque aquele container não saiu do canto, não houve deslocamento. Então, para ter trabalho, você precisa ter a força e você precisa deslocar aquela matéria de alguma forma. Ok? Lembrando que na próxima aula a gente continua, viu? Na próxima aula a gente continua isso aí. A gente já passou 5 minutos. Beleza? Eu vou trazer os slides bem direitinho pra gente. Então, gente, bom final de semana.